Olá, você sabe o que é tratamento ortomolecular? Já ouviu falar em medicina ortomolecular? Sabem que isso pode ajudar na cura e na prevenção de doenças? Então fique atento, porque no Viva Saúde desta semana nós vamos falar sobre este assunto com a médica especialista em tratamento ortomolecular Alice Amaral. Ela atua e tem consultório em Juiz de Fora e, gentilmente, aceitou o nosso convite para participar do programa. Este é um tema que gera alguma polêmica e algumas dúvidas, por isso é um bom tema para o nosso programa. Doutora Alice, bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. O que é a medicina ortomolecular? Na verdade, a abordagem, a terapêutica ortomolecular, ela visa repor no organismo os nutrientes que a gente vai perdendo com o dia a dia. Nós respiramos para a produção da energia necessária ao nosso corpo. 98% desse oxigênio, ele é benéfico, ele é bem utilizado, mas 2% se transforma nos chamados radicais livres, que em condições normais, o organismo ele tem condições de minimizar, de lidar com isso. Mas por causa das condições do dia a dia, do estresse, da má alimentação, ou de alguma doença, ou de alguma medicação, a gente vai ter um desequilíbrio e aí começam todas as doenças. Então a medicina ortomolecular, ela visa reequilibrar esse organismo, a fim de tratar ou prevenir as patologias que podem decorrer ao longo da nossa vida. Isso é uma especialidade médica? Ela não é vista ainda, ela ainda não é reconhecida como uma especialidade médica. É uma abordagem terapêutica inerente a todas as especialidades médicas. Você não precisa ser um médico ortomolecular. Você pode ser um pediatra com abordagem ortomolecular, você pode ser um cardiologista com abordagem ortomolecular. No meu caso, eu sou médica nutróloga, então sou uma médica nutróloga que eu faço uma abordagem ortomolecular dos meus pacientes. Você disse que com a respiração, ou medicamentos, a gente perde alguns elementos do organismo. Pode me dar um exemplo? Quando você está estressado ou quando você está deprimido, ocorre um desequilíbrio no seu organismo e você vai ter uma necessidade maior de alguns nutrientes. E se você não repor isso, e hoje em dia a gente não consegue repor só com alimentação, porque a nossa alimentação está cada vez mais deficitária, o uso de agrotóxicos, pesticidas, as técnicas de conservação, transporte, armazenamento, então o alimento que a gente ingere hoje, ele já não tem mesmo o mesmo valor nutricional que o alimento que os nossos pais, os nossos avós, né, ingeriam. E com isso a gente vai criando deficiências e a gente vai adoecer em virtude dessas deficiências. Esses elementos são, por exemplo, cálcio, magnésio, selênio, exatamente, esses elementos químicos, vitaminas, minerais essenciais à manutenção do nosso corpo. E aí, às vezes, por causa desses problemas ou da deficiência alimentar, eles faltam. Exatamente. E aí causa algum tipo de doença. E aí vão causar as doenças. O nosso organismo, imagina que nós somos uma indústria e que a gente precisa dos vários operários trabalhando simultaneamente para que essa indústria funcione. Se algum operário ele fica deficitário, ele não trabalha como deveria, se ele fica doente, a produção ela fica comprometida. Então é isso, cada um desses elementos, cada um desses minerais, cada uma dessas vitaminas tem uma função importante no nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela tem uma necessidade maior de vitamina C. Se ela não repor essa vitamina C, ela vai ter doenças decorrentes da carência da vitamina C e aí por diante. Como é que você identifica a deficiência de um desses elementos? Na parte de medicina ortomolecular, a gente tem alguns exames específicos, mas de modo geral, pela história do paciente, você já pode ter uma noção do que está em déficit, o que você tem que repor. A gente pede exames laboratoriais frequentes e às vezes um exame específico, né, da área para saber. Na verdade, a gente não trata doença, a gente trata doente. Então, cada um vai ter uma necessidade especial, não dá para a gente generalizar. O legal dessa medicina que a gente pratica é que ela consegue individualizar as necessidades e o tratamento de cada um, né? Cada um é cada um. Então, um tratamento que pode ser muito bom, uma medicação que pode ser muito boa para mim, pode ser um veneno para você. Então, o importante é isso, essa individualização da medicina, que hoje em dia a gente acabou perdendo. Mas eu posso, por exemplo, se eu tiver muita tendência a gripar, ou se eu tiver alguma questão, uma rinite alérgica ou um problema ósseo, problemas diferentes,
Eu posso procurar um médico ortomolecular para tratar isso preventivamente, para que eu não tenha mais, ou é curativo mesmo? Não, eu vou atrás de uma cura? Não, você pode, não, você deve. Medicina ortomolecular, ela, antes de mais nada, é uma abordagem preventiva. Então, a gente faz muito esse trabalho preventivo. É muito mais fácil para mim eu prevenir que uma paciente tenha câncer de mama do que esperar que ela tenha câncer de mama e encaminhar ela para fazer uma retirada de mama, uma mastectomia e depois ter que fazer um tratamento de quimioterapia ou radioterapia. Então, essa abordagem, ela é principalmente preventiva. Mas, ainda que eu tenha, voltando ao meu exemplo da rinite ou da tendência gripal de um problema ósseo, tá, eu estou me tratando com ortopedista, com alergista, mas aí eu devo procurar um médico ortomolecular para me prevenir de todas as doenças, assim. Igual a gente vai no ginecologista, a gente deveria ir no médico ortomolecular todo ano para fazer, ou regularmente para fazer uma prevenção. Regularmente, porque a partir do momento que o seu organismo está equilibrado, você não vai manifestar doença, porque a doença é um desequilíbrio do seu organismo. Então, a medicina ortomolecular, ela visa reequilibrar o seu organismo. Se você está equilibrada do ponto de vista bioquímico, a tendência, a predisposição a desenvolver a doença vai ser muito menor. A gente ouve muito falar em medicina ortomolecular com artistas, assim, pessoas que estão sempre na mídia e falam assim, parece que a pessoa não envelhece, graças ao tratamento ortomolecular. É por isso? É porque eles fazem esse tipo de prevenção? Também. Durante algum tempo, a medicina ortomolecular ela ficou até mal vista, que o pessoal falava meio assim, elitista, assim. Além de ser elitista, falava assim, é para rejuvenescimento, é uma medicina anti-envelhecimento, mas na verdade a coisa vai muito além disso. É lógico, se você tiver um carro de 1930 e cuidar dele, ele vai chegar nos dias atuais em boas condições, né? Agora, se você tem um carro de 1930 e deixar ele esquecido na garagem, ele vai chegar hoje em dia enferrujado, totalmente estragado. Totalmente enferrujado, estragado. É a mesma coisa ao nosso corpo. Se você está mantendo, se você está lubrificando, se você está limpando, se você está mantendo as engrenagens em bom funcionamento, você consegue chegar numa idade mais avançada, e hoje em dia a gente sabe que a previsão de vida do homem é cerca de 120 anos, então você consegue chegar numa fase mais adiantada da vida desfrutando de uma boa qualidade. Porque o que adianta eu aumentar essa longevidade, mas se eu não der qualidade de vida ao meu paciente? Por exemplo, eu vou viver até os 80 anos, aí aos 70 anos eu tenho Alzheimer, vou ficar dos 70 aos 80 sem lembrar o nome dos meus filhos. Então não tem vantagem de eu prolongar a vida assim. Câncer e outras coisas. E outras coisas, né? Então eu vou ficar vegetando 10 anos. O objetivo é que você possa viver mais, mas com qualidade de vida, né? Então a medicina hoje em dia ela busca isso, através de prevenir que essas doenças aconteçam. Como prevenção, é ideal essa visita frequente a um médico ortomolecular? É com que frequência que deve acontecer? Isso depende muito das pessoas. Como eu te falei, não existe doente, existe doença. Uma pessoa que tem uma alimentação saudável, que tem um peso bom, que não tem um histórico familiar, né, de uma doença mais grave e que está em boas condições de saúde, não é hipertenso, não é diabético, ela pode ir uma vez por ano para fazer uma coisa preventiva. Agora, um paciente que é obeso, é diabético, é hipertenso, tem histórico fumante, inativo, né, sedentário, tem um histórico familiar de infarto agudo do miocárdio, câncer, enfim, esse paciente ele tem que ser cuidado mais a miúde, ele tem que frequentar mais o nosso consultório. Retomando o conceito da medicina ortomolecular, que você explicou no começo, a gente perde alguns elementos químicos que são necessários à manutenção da saúde. Exato. Como é que é a reposição desses... Como é que é o tratamento da medicina ortomolecular? Através de nutrientes. A maior parte deles são suplementos, né? A gente usa minerais, vitaminas e uma alimentação equilibrada. Como já dizia Hipócrates, deixe que o alimento seja o seu remédio. Mas essa alimentação ela tem que ser de qualidade, porque a alimentação ela tanto cura quanto adoece. Então, se você faz uso de uma alimentação muito industrializada, cheia de agrotóxicos, pesticidas, aditivos, corantes,
Isso, ao invés de tratar, vai provocar, desenvolver doenças. Nessa vida louca que a gente tem todo dia, come fora, nem sempre a gente pode fazer uma comidinha mais natural e tal, às vezes não dá pra gente ter uma alimentação, né? Vamos supor que você descubra que eu tenho uma deficiência de algum elemento, sei lá, cálcio, magnésio, não sei, né? Aí eu posso repor isso com medicamento? Isso é seguro? Assim, ele é tranquilo isso? Não, é seguro. Pode, não deve, porque o que eu te falei inicialmente, mesmo que a gente busque ter uma alimentação bem equilibrada, bem saudável, hoje em dia é quase que impossível você conseguir repor todos os nutrientes necessários para uma boa saúde só através da alimentação. Então é quase que imperativo o uso de suplementos. E esses suplementos são fáceis de tomar? Ou é aquele tratamento assim que você passa o dia inteiro pingando gotinhas assim? Não, eu acho fácil de tomar. São comprimidos e tal? Geralmente a gente pode ser algum comprimido sublingual, dependendo da medicação, você vai ter uma absorção sublingual ou de uso oral, ou a gente pode fazer até sachê para diminuir o número de cápsulas. Isso vai depender de cada paciente, mas normalmente são fáceis a adesão do paciente em relação a isso, realmente ela é muito boa. Você disse que às vezes é possível identificar a falta desses elementos por um diagnóstico, né, pela consulta e tal. Mas também tem os exames. É isso que encarece tanto a medicina ortomolecular? Porque eu fiz uma pesquisa antes e eu vi na internet alguns comentários sobre isso. Medicina ortomolecular é muito legal, mas é muito caro. São esses exames que são caros? Na verdade, ela é cara porque é uma abordagem que a maioria dos convênios ainda não cobre. Então, geralmente, é uma consulta particular e alguns dos exames também não tem cobertura dos convênios. Por isso, ela fica um pouquinho mais cara, um pouco mais elitizada. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa abordagem. Outro dia, eu estava oferecendo um tratamento assim para um paciente e ele falou, nossa, doutora Alice, mas isso é tão caro, eu acho que não dá para eu pagar. E ele tinha acabado de comprar um carro zero. Então, as pessoas, elas se preocupam em comprar um sofá novo, uma geladeira nova, uma televisão de plasma, né, não sei quantas polegadas, e pagam muito caro por isso. E um tratamento que vai fazer com que elas tenham uma melhor qualidade de vida, que vai prevenir com que elas adoeçam, elas acham caro gastar, sei lá, 800 É uma questão de reais. Escolha, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho esse nosso conceito. Eu acho que quando você está fazendo, principalmente um trabalho a nível preventivo, vale a pena é um bom investimento. Tá bom, então. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já para falar sobre alimentos que evitam doenças. Não saia daí, a gente volta já. O Viva Saúde dessa semana está de volta hoje conversando com a médica nutróloga e especialista em medicina ortomolecular, Alice Amaral. Doutora Alice, a senhora além de ser médica ortomolecular também é nutróloga. O que é isso? Nutrologia é uma especialidade médica que busca diagnosticar e tratar as doenças através de uma abordagem nutricional. Mais ou menos parecido com o que é a ortomolecular também, só que trata mais detalhadamente, né? Poderia dizer que sim. Tem alguns alimentos, isso é um assunto muito recorrente aqui no programa, que eles entram para a lista dos heróis e depois para a lista dos vilões. Que a ciência tem sempre uma resposta nova e isso é muito controverso. Por exemplo, o ovo. O ovo faz bem ou faz mal para a saúde? O ovo ele foi banido do cardápio nos anos 70 por causa de estudos falando que o ovo frito aumentava o colesterol. Na verdade, se você fritar uma mandioquinha, vai aumentar o colesterol. Se você fritar um alface, vai aumentar o colesterol. Então, o problema não é o ovo, o problema é a fritura em si. O ovo é o segundo alimento mais rico que existe. Ele é muito rico em nutrientes. Então, ele não só pode, como ele deve fazer parte do nosso cardápio, sim. Mas e aquela história de que a gente deve comer mais de um ovo por dia? Tem gente que fala comer 2, 3, 5.
para atleta? Ou cada pessoa tem uma indicação? Cada pessoa tem uma indicação. Eu como 6 ovos por dia. 6? 6. Cozido ou frito? Não, frito não. Só se for aquele ovo frito na água. Mas a gente tem que tomar cuidado que ele tem que estar frito, mas a gema tem que estar dura por causa de salmonela. Só esquentar você não vai matar a salmonela, tá? E o ovo também não pode ser ovo quente, ele tem que ser ovo cozido. Dificilmente algum paciente sai lá do meu consultório com menos de 3 ovos no cardápio. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Porque é bom por causa É altamente benéfico, é uma fonte de proteica muito rica, ele é muito rico. Quem come ovo diariamente, com regularidade, porque depois que passa dos 40, a gente começa a perder essa visão de perto, ele previne que você perca essa visão de perto, ele traz uma série de benefícios no nosso organismo. Eu fico feliz porque eu como muito ovo também. Você não vai precisar de óculos para perto tão cedo. Eu não precisei ainda. Isso é bom. Mas isso é caso a caso, né? É preciso consultar um médico para saber se o ovo para aquele paciente é bom. Não é o caso da pessoa que está nos assistindo falar, ela disse, então eu vou comer 3, 4 ovos por dia. Se o paciente ele não tiver, por exemplo, se não for um paciente com insuficiência renal, que a gente tem que fazer uma restrição proteica, ou se não tiver nenhuma outra patologia ou uma intolerância ao ovo, não, é geral, todo mundo pode comer? Pode e deve comer ovo. E outro vilão, o leite. Tem gente que fala assim, leite, a gente precisa de leite até os 7 anos de idade, depois não precisa nunca mais. Eu, por exemplo, tenho intolerância a leite. Na verdade, a gente precisa de leite materno até os 2 anos de idade. E depois a gente não precisa de leite. Quem precisa de leite de vaca é o filhote da vaca, não os nossos, né? O homem é o único mamífero que mama na fase adulta. É o único mamífero que toma leite de outra espécie. Então, só por aí você já vê que é uma coisa absurda. Ao contrário do que se pensa, o leite, ele causa osteoporose, ele dá câncer de mama, ele dá câncer de ovário, ele dá gastrite, ele dá uma série de patologias. Então, o leite é um dos grandes vilões da nossa alimentação, da nossa dieta atual. Mas e quem diz assim, mas aí se você vai tirar o leite, vai repor a necessidade de cálcio de que maneira? Tem outros alimentos que são fontes de cálcio? De onde que a vaca tira o cálcio para produzir leite? Do verde. Do verde. Então, melhor fonte de cálcio é a verdura verde. Isso também é para todo mundo? Ou tem gente que, eu, por exemplo, tenho mais intolerância? Tem gente que realmente não pode tomar leite, para mim me dá refluxo na hora. Mas olha só, presta atenção, depois dos 10 anos de idade, a gente já não tem a enzima que vai digerir o leite. E comprovadamente, depois dos 50 anos de idade, todo mundo tem intolerância. Então, o correto é não fazer uso do leite. Ele é prejudicial em qualquer faixa etária. Se você dá leite para criança, para bebê, é muito comum a gente ver as mães, elas voltam a trabalhar e colocam uma mamadeira na criança. A criança ela começa a desenvolver essas ites todas. Rinite, sinusite, bronquite, pneumonia. Isso está ligado ao uso do leite. Você quer tratar essas doenças? Você tira o leite. A criança em 2 meses está boa. Aquela criança que fica rodando de consultório em consultório, usando antibiótico, corticoide, não melhora nunca. Você tira o leite da alimentação dela, pronto, em 2 meses a criança está boa. Mas é possível ter uma alimentação saudável, nutritiva para uma criança depois que desmama da mãe até os 7 anos sem leite? Não, não é possível ter uma alimentação saudável e nutritiva com leite. Entendeu? O leite ele não tem nada de saudável e nutritivo para o ser humano. Então, até quando a criança é pequena, não precisa do leite. Principalmente. Por causa dessas alergias, desses ites todos. Porque ele agride, entendeu? O leite ele não tem que fazer parte do nosso cardápio. Então, mas tem gente que gosta muito de leite, né? Não passa sem. É possível, então, já que às vezes não dá para a pessoa tirar porque gosta muito, diminuir já traz benefício? Eu sempre comento para os pacientes, né? Assim, a função principal do médico é informar, mas as pessoas elas têm o direito de querer ser doente. Então é uma escolha que a gente faz, né? É difícil você conseguir ser saudável mantendo hábitos alimentares errados. Existe, porque a coisa está muito ligada até ao fator emocional. Por exemplo, você está doente, aí você toma o leitinho quentinho da mamãe, é o leite com biscoito da vovó, isso já está enraizado, é quase que cultural.
a gente pode substituir. Por exemplo, o leite de amêndoas, ele é muito saboroso, ele substitui muito o leite de vaca. A gente pode fazer leite de arroz integral. De arroz, A água, o leite de coco é muito rico em nutrientes, é um excelente alimento. A própria água de coco, para substituir a mamadeira dos mais pequenininhos, né, dos menorzinhos, dos bebezinhos, é super interessante. Tem culturas, quando a mulher ela não pode mais mamar, que ela amamenta o filho com a água de coco. Então, é uma questão da gente mudar paradigmas, né? Para mim, por enquanto, tá bom. Eu gosto muito de ovo, não gosto de leite. Agora vamos chegar no próximo. O glúten, que agora é o vilão. O glúten é o vilão. Não é? Todo mundo fala que quem é doente celíaco, nem todo mundo sabe que é doente celíaco, o diagnóstico é difícil, mas antes ninguém sabia que tinha intolerância a glúten, agora muita gente tem, virou uma febre a história do glúten. Pode ou não pode? Assim, é só para quem tem intolerância mesmo? Porque o glúten é muito complicado, né? Porque o glúten está no pão, está no bolo, né? Em todas as farinhas. Arroz tem glúten? Não, arroz não tem glúten, não. A maioria das farinhas que a gente come tem, né? Na verdade, é trigo, aveia, centeio, cevada. Na verdade, a aveia, ela não tem o glúten, mas como ela é empacotada no mesmo galpão que o trigo, tem o que a gente chama de contaminação cruzada. Existe no mercado aveia sem glúten. Então, se você for fazer uso da aveia, você tem que ver lá se está escrito sem glúten. Ela é difícil de achar e é um pouco mais cara. Tá? Mas o que é que causa o glúten? É só para paciente celíaco mesmo? Não. Como eu já tinha conversado com você anteriormente, o Dr. Samuel Dee, que em 1888 foi o médico que descreveu a doença celíaca, ele era um gastroenterologista. Então ele olhou no intestino. Que se ele fosse um neurologista, ele ia falar que o problema do glúten era um problema neurológico. Se ele fosse cardiologista, ele ia falar que o problema do glúten era um problema cardiológico. Como ele era um gastroenterologista, ele falou que o problema do glúten era um problema ligado ao aparelho digestório. Na verdade, a gente não preocupa nem tanto com essa intolerância. A grande preocupação do glúten é em relação à hipersensibilidade. O que é o glúten? O glúten é aquela cola que vai dar liga, que vai dar elasticidade às massas. Essa cola, quando a gente ingere, ela vai colar na parede do nosso intestino. O nosso intestino é uma rede que tem por função filtrar os alimentos que vão fazer bem para a nossa saúde. Quando esse glúten ele cola, ele causa uma inflamação e esses orifícios se abrem. E a partir daí começam a entrar substâncias que vão desencadear inúmeras doenças. Essas doenças autoimunes todas, tipo lúpus, tipo psoríase, está diretamente relacionada ao uso do glúten. Tiroidite de Hashimoto, que é uma patologia tiroidiana. Então tudo isso está ligado ao uso do glúten. O glúten ele tem que ser retirado também do nosso cardápio. Nossa, mas olha, se a gente não tomar leite, a gente não comer glúten, o que a gente vai fazer? Comer ovo. Comer ovo. É o que sobrou. Fica muito difícil ter uma vida se a gente for levar. Só as pessoas que... Você disse que todo mundo, mas assim, tem gente que tem realmente uma intolerância e fica impossível, né? A gente já fez um programa aqui sobre glúten, a questão intestinal, as alergias, até o autismo tem estudos. Uma pessoa veio aqui, falou isso uma vez, tem ligação. Tem até a mãe de um autista, ela chama Cláudia Marcelino, ela tem um livro muito interessante, que ela fala Autismo, Esperança pela Nutrição. E ela relata bem como foi a dificuldade, ela correndo com o filho dela, né, de médico em médico, e nenhum dava esperança para ela, até que ela foi num consultório de uma médica e falou, olha, vamos tirar o leite, vamos tirar o glúten, e ela começou a tirar esses alimentos da vida do menino, e hoje em dia, como esse menino, ele evoluiu, ele tem uma vida muito mais saudável do que anteriormente. Então está mais que comprovado que muitas patologias neurológicas estão diretamente ligadas ao leite e ao glúten. Mas, voltando à minha pergunta, se eu não tenho uma intolerância explícita que me cause alguma doença, você disse que o ideal seria que todo mundo retirasse. Sim. Mas dá pra gente ter uma vida comendo glúten se você se você não tem uma intolerância muito explícita? O ideal seria tirar mesmo. Na verdade, quando você está falando assim, intolerância explícita, é que você ainda não tem uma doença que manifestou, né?
mas de alguma maneira, alguma coisa silenciosa a gente vai acabar desencadeando. E como é que vai ser isso? A gente tem uma predisposição genética e a corrente ela vai arrebentar no elo mais fraco. Então, de acordo com a nossa predisposição genética, a gente vai manifestar alguma doença. E isso vai depender dessa nossa alimentação, vai depender de todo esse contexto. E às vezes a gente não relaciona um problema cardiológico ao uso do glúten, a gente não relaciona algum outro patologia ao uso do leite, entendeu? Então, quando você fala assim, ainda não tem uma coisa explícita, é porque não foi relacionado ou não foi diagnosticado, mas que nós somos o que nós comemos, ou melhor, nós somos o que nós absorvemos. Se a alimentação ela tiver qualidade, eu vou ter uma boa qualidade de vida. Mas se a minha alimentação ela for deficitária, de alguma maneira eu vou estar pagando uma fatura, eu vou estar pagando um custo. Essa fatura que eu pago é através de células, alguma célula, algum órgão no meu corpo vai ser comprometido. Aqui em Viçosa, particularmente as pessoas que têm já manifesto a questão da intolerância ao glúten ou doença celíaca, é interessante que aqui tem um grupo de estudos disso e que oferece inclusive oficina mostrando que é possível cozinhar, comer bem, comer com prazer sem glúten. É verdade. Que é uma novidade que tem aqui na Universidade Federal de Viçosa. Porque às vezes muita gente você fala assim, então tá, tira o glúten, mas eu vou comer o quê? Vou comer com prazer o quê? Então aqui tem essas oficinas. Isso é muito bom, porque quando você retira alguma coisa da vida do paciente, é importante você oferecer para ele opções de ter uma alimentação saborosa, nutritiva, mesmo abrindo mão, né, desses venenos do dia a dia. Porque senão fica ruim, né? Porque é um prazer comer, né? É um dos grandes prazeres do ser humano. Em geral, o que faz mal é o que é melhor, né? Infelizmente é. Doutora Alice, nosso tempo terminou, mas uma pergunta para uma resposta muito rápida. Qual o melhor óleo para se cozinhar? É o óleo de coco. Azeite, melhor ainda que o azeite? O azeite, ele é muito bom, mas para ele ser muito bom, ele tem que ser extra virgem, e ele é extra virgem porque ele é prensado a frio. A partir do momento que você aquece, ele muda um radicalzinho, ele se torna uma gordura ruim, maléfica ao organismo. Então o azeite é para você temperar a salada no prato, nunca para cozinhar. Para comer cru. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que a gente nem falou sobre o flúor, que é um outro assunto, mas a gente pode fazer um outro programa depois. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. O Viva Saúde dessa semana termina aqui. Este programa é uma produção conjunta da TV Viçosa com o programa Medicons, Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Se você gostou ou quer rever um dos programas, todos eles estão na internet. Para acessá-los, basta ir ao site do YouTube e procurar por canal Viva Saúde TV Vicosa sem o cedilha. Lá eles estão divididos em blocos, como aqui na TV. É só escolher, acessar e assistir. E se você quiser participar do programa, envie um e-mail para vivasaude@ufv.br. Escreva, participe e nos ajude a fazer os próximos programas. Para você que nos assiste, uma semana com muita paz e muita saúde. Nós nos vemos na semana que vem. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.